paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e vou compartilhar uma porção da palavra de Deus que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8 e versículo de número 11. Deus escrevendo, Deus enviando um recado para a igreja de Filadélfia, Mensagem essa para a igreja de Filadélfia. Versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante, meu irmão, minha irmã, que existe um princípio básico nas Escrituras para nós sermos abençoados por Deus. E esse princípio vai dizer para mim e para você que nós precisamos obedecer ao Senhor. Por isso que lá no Salmo 1, o que vai dizer? Os primeiros versículos: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 vai dizer: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O texto de Apocalipse, capítulo 3, serve para mim e para você. Ele começa dizendo que conheço as tuas obras. Deus é soberano, meu irmão, minha irmã. Ele conhece as nossas obras. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas lutas. Por isso que a palavra nos orienta a nós não ficarmos angustiados, não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas necessidades em orações, súplicas e ações de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Por isso que no versículo 8 ele vai dizer: eu conheço as suas obras. Eu sei o que se passa no seu coração. Eu sei das suas dificuldades. Mas eis que eu tenho posto uma porta diante de ti. Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor põe uma porta aberta diante de ti, um escape diante de ti. E quando Deus abre portas, ninguém fecha, meu irmão, minha irmã. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Interessante, que a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna foram as únicas igrejas que Deus não tinha algo contra elas. Todas as outras igrejas, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Éfeso, todos Deus sempre falou: eis que eu tenho algo contra ti. Vocês perderam o primeiro amor, como foi falar para a igreja de Éfeso: vocês perderam o primeiro amor, vocês esqueceram. As outras se envolveram, deixaram Jezabel fazer e acontecer. Olha só que loucura. Então, todas as outras igrejas, Deus tinha algo contra elas. Mas na igreja de Esmirna e Laodiceia, Deus só tem que reafirmar a fé do povo, reafirmar a confiança do povo no Senhor e dizer para a igreja: eu estou vendo as suas obras, eu estou sondando o seu coração. É o que Deus está falando para mim e para você. Deus conhece a sua e as minhas obras. Deus sonda o meu e o seu coração. Deus sabe das minhas e das suas necessidades. Deus conhece. E o Senhor, Ele tem posto diante de nós uma porta aberta, um escape. Porque o Senhor tem cuidado de nós, meu irmão, minha irmã. Eu costumo dizer que todos os dias nós deveríamos agradecer a Deus pelos livramentos, pelas portas abertas por Deus para nos livrar de tanta coisa, para nos dar um escape. Coisas essas que às vezes nós nem percebemos, mas Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você.
Às vezes, meu irmão, até quando nós perdemos um voo ou perdemos uma entrevista de emprego, às vezes nós não entendemos nada, né? Mas é um livramento de Deus. Perdi o ônibus, é um livramento de Deus. Perdi a entrevista de emprego, é livramento de Deus. Não passei no concurso, às vezes é livramento de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. O salmista vai dizer, ó, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, eu nunca vi alguém temente a Deus, alguém que busca o Senhor, alguém que é fiel ao Senhor, passar por lutas ou por dificuldades sem ser amparado pelo Senhor. Porque nós precisamos tomar cuidado com esse evangelho que diz por aí que o salvo, o crente, aquele que está em Cristo, não vai ter dificuldade. Aquele que está em Cristo não pode ficar enfermo. Aquele que está em Cristo não vai ficar desempregado, não vai passar pelas lutas. Vai. A diferença é que os que estão em Cristo, eles perseveram até o fim, mesmo diante da adversidade. Ele tem confiança, ele tem convicção de que o Senhor está no controle, não só da sua vida, mas de todas as coisas. E é isso que Deus chama a atenção para a igreja de Filadélfia. E vai dizer para eles, ó, sei que vocês têm pouca força. E realmente, irmãos, nós temos pouca força. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Se não fosse o Espírito Santo atuando na minha e na sua vida, nós não estaríamos na presença do Senhor. Porque a nossa carne, ela tende sempre a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas ele vai dizer, eu sei que vocês têm pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É isso aí, nós precisamos perseverar e continuar firme na presença do Senhor. Vai vir as tempestades, vai vir as lutas, nós precisamos focar, não podemos fazer como Pedro. Os irmãos lembram quando Jesus foi caminhando sobre as águas até o encontro dos discípulos e Pedro falou assim, se és o Senhor, deixa-me ir até ti. E Pedro foi caminhando pelas águas, quando chegou um determinado momento, Pedro, ao invés de focar em Cristo, começou a olhar para as dificuldades, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para a tempestade. Diz o texto que Pedro começou a afundar, até que Jesus, ele falou, Senhor, acuda-me. E Jesus esticou a mão e levantou ele e os dois entraram no barco. É isso que Jesus faz comigo e com você. Agora é necessário que nós tenhamos foco. Nós precisamos focar no Senhor, confiar no Senhor e perseverar até o fim. Mesmo com pouca força, mesmo com dificuldade, mesmo que em algum momento nós venhamos a fraquejar, nós precisamos perseverar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conserve a sua fé, conserve a sua confiança, não se deixe influenciar pelas circunstâncias, não. Continue confiando no Senhor, esperando nele, porque Ele tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus está falando para mim e para você que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Nós precisamos focar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas dificuldades, mas Ele também é um Deus que sempre abre uma porta de escape para nos livrar, para nos abençoar e para nos dar uma direção. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue na sua infinita misericórdia, me abençoando e te abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te guarde onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Confia no Senhor. Faça isso. Entregue os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades na mão do Senhor. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Porque Deus jamais nos abandona.
O salmista vai dizer no Salmo de número 127, se eu não me engano: ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Glorificado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue te abençoando em nome de Jesus.